Boa noite aos irmãos. Graça e paz no nome do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite, amém, irmãos? Você que pode, se coloque de pé em nome de Jesus, para nós estarmos lendo a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 4. Nós vamos estar meditando nesse texto nessa noite. Apocalipse, capítulo de número 4. Posso ler, irmãos? Diz assim, a partir do verso 1: Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e a de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Verso 4: Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, aqui está a sua palavra, digna de toda aceitação, e nós, ó Pai, nessa noite como igreja oramos, pedindo que o Senhor nos dê graça, autoridade, sabedoria, sensibilidade, para não só anunciar a sua palavra, mas também para recebê-la. Que o Senhor possa trazer esperança e fé ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é: olhe para o trono de Deus. Nós estamos meditando no livro de Apocalipse. Se você é como eu, durante muito tempo da minha vida, uma pessoa que tinha medo de ler o Apocalipse,
porque achava que era um livro assustador, eu quero meditar nesse texto não só para que Deus traga esperança e fé ao seu coração, mas para te incentivar a meditar nesse livro, que talvez seja um dos mais bonitos da Bíblia e muito importante. Irmãos, Apocalipse significa revelação. Para você que talvez não esteja tão familiarizado com a leitura do livro, eu quero primeiro aqui, antes de nós entrarmos no capítulo 4, te dar um panorama desse livro, porque não sei se os irmãos perceberam, né? Há algumas palavras um pouco diferentes na nossa leitura, parecem que não fazem sentido, mas na verdade a mensagem de Deus sempre foi e sempre será muito simples. Apocalipse, irmão, significa revelação. O que é esse livro tão importante, né, que está reservado na última sessão da Escritura? É o livro pelo qual Deus revelou o que aconteceria no final dos tempos. Se nós formos trazer isso para um contexto mais teológico, é aquilo que nós chamamos de escatologia. É quando nós começamos a estudar sobre os últimos acontecimentos, sobre as coisas que irão acontecer em detrimento da volta de Jesus Cristo. Aparentemente, o livro de Apocalipse ele possui uma linguagem muito misteriosa para nós. Se você for meditar nele, você vai ver que existem muitos símbolos, existem uma simbologia muito grande, existem muitos números, existem outras formas, né, descritas no livro. Ou seja, né, esse livro é um livro que nós não podemos interpretá-lo de maneira literal. Ou seja, se nós olharmos aqui e lermos, como em alguns capítulos mais para frente, um dragão, não significa que irá aparecer um dragão, mas aquele dragão está representando alguma coisa. Irmãos, não me pergunte por que o Apocalipse é assim, mas foi Deus que quis revelar dessa forma. Então nós precisamos, né, entender o que está escrito, estudar o que está escrito, meditar no que está escrito e trazer uma aplicação desse livro que é muito importante para nós, para a nossa vida. A mensagem do livro de Apocalipse, irmãos, é uma mensagem otimista, é uma mensagem de esperança. Eu acho que não existe nenhum outro livro na Bíblia tão otimista em relação aos cristãos do que Apocalipse. Com certeza não existe. É uma mensagem que traz esperança e fé para o meu e para o seu coração. Nós vamos ver que logo no capítulo de número 1, verso 3, não precisa abrir, João começa dizendo assim: bem-aventurados que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. João já começa dizendo assim: bem-aventurado é quem lê esse livro. Feliz é quem medita nessas palavras, quem as guarda no seu coração. Como eu disse para os irmãos, só a título de curiosidade, o livro do Apocalipse, irmãos, ele tem muita numerologia, tem muitos números, se você for ler. E alguns desses números, eles têm um significado muito importante para a leitura do livro. Se eu for perguntar para os irmãos aqui, né, qual é o significado do número 7? Acho que todo mundo vai saber, né? Perfeição, não é? Tornou-se muito famoso. Olha só que curiosidade interessante no livro do Apocalipse em relação ao número 7. Dentro do livro são 7 bem-aventuranças. Existem 7 referências à vinda iminente de Cristo. Existem 7 referências à palavra de Deus. Existem 7 referências ao Deus Todo-Poderoso. Se nós abrirmos no capítulo 5, no versículo de número 12, há um cântico ao Cordeiro. E esse cântico possui 7 elogios ao Cordeiro. Se você abrir também no capítulo 7, no versículo também de número 12, há um cântico a Deus Pai. E nesse cântico há 7 elogios. Uma coisa que João e Deus deixa muito implícito, mas na verdade nos parece muito certo, é de que no Apocalipse o Filho e o Pai são dignos da mesma honra, glória e louvor.
Irmãos, o livro é dividido em 7 sessões. Se você pegar ele para ler, você vai ver, do capítulo 1 ao 3, fala sobre Cristo e os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Talvez seja a parte mais famosa do livro de Apocalipse. Do capítulo 4 ao 7, o Cordeiro e os 7 selos, que também é algo muito famoso. Do capítulo 8 ao 11, das 7 trombetas. Do capítulo 12 ao 14, sobre o dragão e as 7 taças. No capítulo 15 e 16, as vozes. No capítulo 12 ao 14, o dragão e as 7 vozes. No capítulo 15 e 16, os 7 flagelos ou as 7 taças, dependendo da tradução da sua Bíblia. Do versículo 17 ao 19, as 7 visões do julgamento. E dos capítulos 20 ao 22, as 7 visões da consumação de todas as coisas. Irmãos, por que eu estou te dando esses dados que aparentemente não fazem muito sentido? Para que você estude o Apocalipse. É só para te incentivar. É só para você não ter desculpa de falar assim: ah, eu não entendo nada quando eu não leio o Apocalipse. Entende sim, irmãos. Deus requer de nós esforço no estudo bíblico. Não é na primeira vez que você vai entender. Não é na segunda, talvez. Mas se Deus quis revelar dessa forma, é porque Deus queria que nós nos esforçássemos para poder aprender o que está escrito aqui. Amém? Irmãos, a grande mensagem desse livro para nós é que, independente de tudo, independente de todas as coisas que acontecerem, nós sempre seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. É isso que se trata o livro de Apocalipse. E como hoje é um culto relacionado à fé, eu quero meditar com vocês num livro que fala de uma vitória que nós vamos viver ainda, de uma vitória que está esperando por nós. Apocalipse pode ser o cumprimento daquilo que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, verso 37. Porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores por intermédio daquele que nos amou. O resumo de Apocalipse é Romanos capítulo 8, versículo 37. Apocalipse, irmãos, é um livro escrito por João, aquele discípulo, amado de Jesus, quando ele estava exilado numa ilha que se chamava Patmos. Acho que é interessante nós meditarmos aqui. Olha comigo o capítulo 1, versículo 10. Abra comigo, por favor. Olha só o que como João vai começar a receber o Apocalipse. Ele diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor aqui não é o dia da volta de Cristo, é o domingo, tá, irmão? Nessa época aqui, o domingo já era confirmado e afirmado como o dia do Senhor. Então a revelação de Apocalipse é dada num domingo. E ouvi por detrás de mim grande voz como trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui começa a visão do Apocalipse. Mas olha só que interessante o que João vai ver. Primeiro ele ouve uma voz por detrás dele dizendo: você vai ver algumas coisas aí, escreve isso e manda para 7 igrejas. Mas olha a partir do versículo de número 12, quando João olha para trás para ver quem está falando com ele. Ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a um filho do homem. Os candeeiros aqui são as igrejas do Apocalipse, com vestes talares e cingido à altura do peito como uma cinta de ouro. Olha o verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha o verso 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último,
e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João está vendo Jesus. Esse é o Cristo. Irmãos, importante para nós que João aqui não está vendo o carpinteiro Jesus. Nós não vemos mais o carpinteiro Jesus. O que nós vemos hoje é o Cristo glorificado. É o Cristo Rei. Não vemos mais um homem simples como um carpinteiro. João agora está vendo Jesus no seu trono, como de fato ele está hoje. Essa talvez seja a visão que precisa ser o maior desejo do meu e do seu coração. É um dia podermos contemplar o que João contemplou aqui. Irmãos, antes de chegarmos no capítulo 4, nos capítulos 2 e 3, para você entender o que está acontecendo no capítulo 4, João ele vai cumprir e obedecer o que Deus falou com ele. Olha o que você está vendo e ouvindo e escreve para as igrejas. Então, nos capítulos 2 e 3, se você voltar uma folha da sua Bíblia aí, você vai ver que estão as cartas destinadas a essas 7 igrejas. João está cumprindo aquilo que Deus ordenou ele. De uma forma geral, irmãos, se nós formos ler aí as 7 igrejas, né, o contexto das 7 igrejas, nós vamos ver que elas estão sofrendo alguns problemas. Isso é importante para nós entendermos a mensagem de hoje. Qual é o primeiro problema que elas estão sofrendo? É um problema externo. Elas estão sendo perseguidas. Por quem? Pelo Império Romano, em primeiro lugar, e em segundo lugar, por próprios judeus que eram contra o cristianismo. Então, a primeira dificuldade que essas igrejas aqui estão enfrentando é uma ferrenha perseguição vinda da parte do Império Romano e de muitos judeus que não concordavam e rejeitavam a mensagem de Cristo. Mas essas igrejas aqui também sofrem com problemas internos. Quais são os problemas internos que essas igrejas aqui estão sofrendo? Primeiro, algumas delas estão sendo tolerantes com falsos ensinos, falsos profetas. Têm colocado falsos profetas e falsos mestres para dentro, e eles estão disseminando falsas doutrinas. Um segundo problema que elas estão enfrentando: está tendo em algumas delas um zelo doutrinário muito grande. Estão muito preocupadas com a doutrina, mas está faltando amor. Está faltando zelo pelas coisas de Deus. A igreja aparentemente é muito arrumada, muito saudável, muito organizada. Mas a essência da igreja já não é mais o zelo pelo Senhor, não é mais o amor pelo Senhor. Então eles têm enfrentado esses tipos de problema. E João está vendo isso. Deus permite que João veja isso. E qual é a intenção de Deus? É que João escreva toda a realidade dessas igrejas para elas. Então nós encontramos isso no capítulo número 2 e 3. E em meio a isso, existem muitos confrontos, perseguições, existem cristãos aqui, irmão, passando dificuldades, cristãos morrendo, sendo martirizados, perdendo seus bens, perdendo as suas posses, perdendo a sua própria vida por amor ao Senhor. Esse é o contexto do livro de Apocalipse. Agora imagine comigo. Como uma igreja que é tão frágil, tem um louvor que diz assim: as nossas armas não são carnais. Como uma igreja que luta sem arco e flecha, sem espada, sem escudo. Como uma igreja que é formada por pescadores iletrados. Como uma igreja que é formada por pessoas que, ao se converterem, abrem mão de tudo que têm, vão conseguir resistir ao maior império que esse mundo já viu. Como essas 7 igrejas vão sobreviver a essa perseguição? Como essa mensagem vai continuar? Como esses irmãos vão levar essa mensagem
para frente. Chegamos no capítulo 4. Deus vai responder essa pergunta para nós. Olha o que Deus começa a fazer. Ele diz assim: João, vem dar uma olhada no céu. Irmãos, olha o contexto: perseguição, destruição, morte, abandono, desprezo. Deus olha para João e fala assim: vem olhar aqui em cima. É como se Deus estivesse convidando João para dar uma espiada no céu. Irmãos, qual é o objetivo de Deus em fazer João olhar para o céu? O objetivo de Deus, irmãos, ao fazer João olhar, tirar os seus olhos um pouquinho aqui da terra e colocar no céu, é fazer com que João entenda que o jeito que nós olhamos para o céu muda a forma que nós enxergamos as coisas aqui embaixo. Mais uma vez, o contexto é de perseguição, de morte, de destruição, de abandono, de desprezo, aqui na terra. Mas qual é o contexto no céu? Os olhos dos homens podem contemplar isso na terra, mas o que está acontecendo no céu? Irmãos, existe um ditado aqui que eu vou precisar decepcionar talvez os irmãos. O céu responde à terra. Irmãos, Apocalipse capítulo 4 diz o contrário: a terra que responde ao que acontece no céu. Quando nós enxergamos o céu, nós entendemos melhor a terra, irmão. Sabe por que nós não entendemos muitas coisas que acontecem na terra? Porque nós não olhamos para o céu. Pastor Everton diz aqui: só pode crer que Deus liberta o gadareno quem olha para o céu. Porque quem olha para a terra não vê possibilidade nenhuma de libertação do gadareno. Então Deus está chamando João para olhar para o céu, mesmo em meio a um contexto desastroso que as igrejas estão vivendo. E, irmãos, João aqui é um homem privilegiado, porque ele teve um privilégio maior do que Isaías e do que Paulo. Porque Isaías e Paulo também viram o Senhor, mas eles não tiveram a possibilidade de relatar aquilo. João, ele não só viu, ele viu e vai escrever. E aqui eu quero fazer um adendo aí, tá, irmão? Tem muita gente, irmãos, que afirma que foi no céu, que foi não sei aonde, que... Irmãos, cuidado, tá? Você quer saber o que tem no céu? Apocalipse. Aqui é confiável, a fonte aqui é segura, tá, irmãos? Vamos lá, versículo de número 1. Depois dessas coisas olhei. Depois de quê? De tudo isso, todo esse contexto. João dizendo: olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Irmãos, João vê uma porta aberta, e é convidado por Deus a entrar nessa porta que vai trazer para ele uma visão do céu. E não só uma visão do céu, uma visão de tudo aquilo que vai acontecer até o final dos tempos. Nós precisamos entender, irmão, isso aqui é uma visão espiritual. João aqui está em espírito, ele diz isso no capítulo 1, verso 10. Ele foi levado em espírito. Então a linguagem que João vai dizer aqui não é uma linguagem humana. João não vai usar termos humanos. Ele usará uma linguagem espiritual, porque o céu é um lugar espiritual. Deus é espírito. João capítulo número 4. Irmãos, é difícil para nós entender, sabe por quê? Porque é difícil descrever o que tem lá. Nós achamos, irmão, que a glória do céu são as ruas de ouro. Irmão, as ruas de ouro, irmão, deve ser a coisa menos bonita que tem no céu. Deve ser a coisa menos importante que tem lá.
tamanha dificuldade João tem de descrever, é porque o céu, irmãos, é indescritível nas nossas palavras. Tamanha grandeza de Deus e daquele lugar, irmãos. João, então, ele vai usar a palavra semelhante. Semelhante aqui significa assim, ó, é alguma coisa que parece com, não é aquilo, mas parece com aquilo, para nós podermos entender. Versículo de número 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Irmãos, o contexto da igreja é sofrimento, destruição, perseguição, desprezo, derrotas, e João olha para o céu e a primeira coisa que João vê é um trono. Se você for estudar, irmãos, um pouco mais da escritura, a visão do trono rouba a cena. E o interessante é que se você for ir mais a fundo ainda, você vai descobrir que a palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. Irmãos, só no livro de Apocalipse ela aparece 47 vezes. E a visão do trono aqui é tão espetacular que só no capítulo 4 ela vai aparecer 12 vezes. Nada é mais importante aqui do que o trono. O centro da visão de João é o trono. E eu acho muito lindo, irmãos, porque olha só, a primeira coisa que ele vê é o trono. Irmãos, nós sabemos que acontecerão muitas tragédias. Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz, né, que acontecerão grandes e terríveis coisas. Mas eu acho lindo, irmão, que antes de contemplar todos os dramas da história, Deus permite que João contemple o trono primeiro. Antes de olhar para todas as dificuldades que a igreja iria enfrentar, a primeira visão que João tem é a visão do trono de Deus. Trono aqui, irmãos, é um lugar de governo, de autoridade. É um lugar, irmão, aonde Deus faz questão que João veja primeiro. Isso aqui não é coincidência, irmão. Isso aqui é porque Deus queria que João entendesse que acima de toda e qualquer coisa está o trono de Deus. E nós, como cristãos, esquecemos disso. Nós começamos a olhar, irmão, a vida, as dificuldades, e achando que as dificuldades são maiores que o trono de Deus. Nenhuma luta que você enfrenta nessa terra, irmão, ela não está subjugada ao trono de Deus. Pelo contrário, irmãos, ter fé é saber que existe um Deus que controla todas as coisas. Ter fé não é ser otimista não, tá, irmão? Tem gente confundindo. Não vai dar certo, irmão. Isso aí não é fé não, irmão. Fé é assim, eu vou permanecer mesmo que dê errado. Isso é fé, irmão. Otimista tem um monte por aí, irmãos. E Deus quer que João entenda, tem um trono. Existe um trono. Na visão dos homens, a igreja parece que está em defesa aqui na terra. Na visão dos homens, a igreja está sendo torturada, massacrada, destruída aqui na terra. Mas é o que os olhos humanos conseguem ver. Sabe aquele ditado? Nem tudo que parece ser é a igreja do Senhor na terra. A igreja no tempo do Apocalipse era uma igreja que estava fadada ao fracasso. Era uma igreja que ninguém apostaria nela, que ela duraria mais 50 anos, mais 100 anos. Mas Deus quer dizer para João, mostrando a ele o trono, não importa, irmão, o que as forças do mal façam contra a igreja. Não importa, irmão, se elas são fortes, implacáveis, se elas podem ter mais alcance que a igreja, mais condição financeira que a igreja. Não importa, irmão, se vão criar lei e essas leis vão fechar as igrejas. Irmãos, não importa nada que o mal faça. Deus ainda está no trono. Deus ainda é soberano, irmãos. E nós passamos a nossa vida inteira com mais medo do mal do que certeza de que Deus governa todas as coisas. Isso é uma palavra de fé para o nosso coração, irmão. Deus está sentado no trono, irmão. Deus nunca saiu de lá, irmão. Nós achamos que a igreja vive uma situação difícil e as coisas estão difíceis no céu. Irmão, no céu não tem crise. No céu não tem dificuldade, irmão.
Deus não olha para a igreja lá na terra e pensa assim: nossa, a igreja, será que a igreja vai acabar? Preciso de fazer alguma coisa. Deus não tem esse pensamento, irmãos. Deus está sentado no trono, governando com autoridade durante toda a história. Deus nunca perdeu o controle de nada, irmãos. E nós, ao olharmos isso, precisamos entender e trazer isso para o nosso coração. Tem um trono, irmãos. A igreja tem um dono. E é um dono que cuida dela. João, então, ele precisa entender isso. E o que eu acho também interessante é que ele olha e vê o trono e vê alguém assentado no trono. Irmãos, o trono, como eu disse, nunca esteve vazio. Isso mostra para mim e para você que Deus está governando a nossa vida há muito tempo, irmão. Desde sempre. Talvez você ache, irmão, que você viveu sozinho. Nem quando você estava no mundo, você estava sozinho. Lembra do texto? Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Você nunca andou sozinho nessa terra. Ele sempre esteve assentado no trono. E quando eu olho para o trono, o meu coração é confortado. Quando eu olho para o trono, o meu coração é cheio de esperança. Porque ainda que a igreja for perseguida, torturada e martirizada, nós temos um trono para olhar. Irmãos, vamos continuar aqui. Versículo 3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. João aqui vai olhar para esse que ele diz, né, o que está sentado, né, é semelhante, não é igual, é semelhante. Ele vai usar 3 adjetivos aqui, 2 pedras e um arco-íris que nós conhecemos. Irmãos, se nós formos analisar isso com o tema da mensagem de hoje, olhe para o trono, nós vamos ver que a primeira coisa que nós encontramos no trono é semelhante a jaspe, uma pedra branca, transparente, para nós como se fosse um diamante. Tudo que é branco na Escritura representa o quê? Santidade. Quando você olha para o trono, a primeira coisa que você vê, santidade. Irmãos, a igreja precisa estar com os olhos aonde? No trono. E quando nós olhamos para o trono, a primeira coisa que vemos é santidade. Sem santidade, não veremos ao Senhor, não entraremos no céu, não viveremos uma vida de comunhão com Deus. Ah, irmão Caio, o contexto está difícil aqui na terra, você está mandando eu olhar para o trono, porque no trono as coisas são diferentes, sim, mas a primeira coisa que nós vemos no trono é santidade. O que Deus está mostrando para João? João, a geração embaixo está pervertida. A geração embaixo está amante de si, dominadora pelos seus próprios desejos, mas no trono tem santidade. Ah, mas as esferas da sociedade estão todas corrompidas, mas o trono continua sendo santo. O trono não mudou. A primeira coisa que a igreja enxerga no trono, santidade. Segundo, uma pedra de sardônio ou sárdio, dependendo da sua tradução aí. Irmãos, é uma pedra preciosíssima e ela possui a cor vermelha. E nós podemos claramente entender que todas as coisas representadas pela cor vermelha na Escritura nos remetem ao sangue de Jesus Cristo. Quando a igreja olha para o trono, em primeiro lugar ela percebe a santidade. Segundo, ao sangue de Jesus, que remete para nós o quê? Perdão de pecados. A igreja precisa olhar para o trono e entender que ao olhar ela vai ver santidade, mas ela também encontrará perdão de pecados naquele trono. Irmãos, o mundo aqui embaixo não está em busca de perdão.
O mundo aqui embaixo não está em busca de arrependimento, mas aqueles que olham para o trono encontrarão perdão para os seus pecados, encontrarão novidade de vida para o seu coração. E a Bíblia nos diz que a visão também traz consigo um arco-íris. Outra coisa aqui, irmãos. Se apossaram do arco-íris aí, tá, irmão? O arco-íris não significa isso aí não, tá? O arco-íris, irmão, é a aliança de Deus com Noé. Arco-íris é símbolo da aliança de Deus e de mais nada. E aqui nós vemos que ele está vendo um arco-íris. Mas o interessante é que a chuva ainda não veio aqui. Quantos arco-íris aparecem antes da chuva? Difícil, né? Eu acho que é só no Apocalipse mesmo. Por que esse arco-íris aparece antes da chuva? É porque Deus quer que João entenda que antes da tempestade que viria, vem a graça de Deus. A aliança de Deus, ela conosco, é antes da tempestade que virá sobre nós. Irmãos, nós como igreja precisamos entender, a tempestade já passou. Lembra de Isaías 53? Porque ele já levou sobre si todos os nossos pecados. A tempestade da ira de Deus, que poderia nos afligir, ela já passou. O dilúvio do julgamento, irmão, ele já passou, porque Cristo morreu por nossos pecados, nos lavou e nos redimiu no sangue dele. A igreja precisa entender isso, irmãos. Talvez nós vivemos uma vida onde nós não entendemos o nível do sacrifício de Jesus por nós. Existe uma aliança de Deus, irmãos, com o seu povo. E esse povo precisa entender essa aliança e viver com base nessa aliança. Versículo de número 4. João continua a sua visão. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Irmãos, esse 24 anciãos aqui, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de interpretar, mas isso aqui representa a igreja do Senhor. As 12 tribos de Israel do Antigo Testamento e os 12 apóstolos que representam a igreja do Senhor no Novo Testamento. O que João está entendendo? O que Deus quer que João entenda com isso? Quando olhamos para o trono, nós vemos, em primeiro lugar, santidade. Depois nós vemos perdão de pecados. E no terceiro lugar, nós vemos que a igreja do Senhor tem um lugar preparado para ela no céu. Tem um lugar preparado para aqueles que forem fiéis até o fim. Você não está perdendo tempo aqui na terra, irmão. Você não está perdendo tempo em ser santo, em se arrepender dos seus pecados. Há um lugar preparado para a igreja do Senhor no céu, irmãos. E aqui está muito claro que essa igreja estará representada lá em cima. Aqueles que são salvos, aqueles que foram salvos pelo Senhor, eles terão um lugar separado no céu, irmão. E nós não podemos esquecer disso. O seu destino não é aqui na terra, irmão. Pare de achar que o céu é aqui na terra. O céu nunca foi aqui, nunca vai ser, irmão. O céu é lá em cima. O céu é o lugar onde Deus está, irmãos. E a igreja tem um lugar separado lá. Diga o que você quiser, irmão, desanimar da igreja, lembra que a igreja é a igreja que tem um lugar separado lá em cima, irmão. É o povo de Deus. Versículos 5 e 6. Vamos adiantar aqui que o nosso tempo está no final. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. No trono, irmão, tem santidade, tem perdão de pecado, tem a salvação da igreja do Senhor, mas também tem juízo, irmão. Deus é amor, irmãos. Amém? Mas é fogo consumidor também. Tem juízo lá em cima, irmãos. E nós precisamos entender que Deus emana juízo contra os seus inimigos. Hoje em dia não é falado muito isso, irmão. Mas a Bíblia diz que Deus é vingador de muitas coisas.
E Deus vai fazer, irmão, Deus fará justiça. E nós não podemos esquecer que a mesma medida que Deus ama, Deus também é juízo. Deus não é mais amor do que juízo, não. Deus não é mais amor do que ira. Deus não é mais amor do que santidade. Deus é Deus de juízo, irmãos. Apruma a sua vida, meu irmão. Põe em ordem a sua casa. Porque Deus é juízo, irmãos. Quantas pessoas chegarão? São milhares de milhões de pessoas que chegarão naquele último dia e experimentarão do juízo de Deus. Que você não seja essa pessoa em nome de Jesus. No céu há juízo, no trono de Deus há juízo. Há um juízo, irmãos, para aqueles que se mantiverem altivos diante da presença de Deus. A Bíblia diz que o homem, muitas vezes repreendido, que endurece a cerviz, ele será quebrantado sem que haja cura. A Bíblia diz, irmãos, que naquele grande e último dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Até aqueles que um dia foram altivos de espírito vão se dobrar, nem que sejam obrigados, naquele grande e último dia. Porque Deus também é juízo, irmão. Não brinca com o Senhor, irmãos. Números capítulo 32, versículo 23, diz assim: o seu pecado há de vos encontrar. Irmãos, em nome de Jesus, se há alguma coisa em nós a ser consertada, vamos consertar na presença do Senhor, porque Deus é juízo, irmão. Deus não faz vista grossa não, tá, irmãos? Deus não vai deixar passar naquele último dia, não. É hoje, irmãos. A igreja do Senhor precisa ouvir que Deus também é juízo. Tem muita gente brincando com Deus, irmão. Tem muita gente que não quer compromisso com Deus. Tem muita gente que não quer compromisso com isso aqui, irmãos. Tem muita gente que não quer compromisso com a vida de santidade. Tem gente que quer frequentar a igreja sem ter arrependido dos pecados, irmão. Deus é juízo, irmãos. Não vamos esquecer disso. Nós estamos todos os domingos aqui pregando que Deus pode te alcançar e que Deus pode te mudar. E Deus pode fazer isso. Mas hoje eu vim para falar para você, irmão, se você não for mudado por Deus, o que tem para você é juízo. No trono também tem juízo. A Bíblia diz no versículo 6 que é um mar de vidro, transparente. Deve ser um negócio muito bonito, né, irmãos? Mas isso aqui é um contraste, irmão. Tem como abrir para mim aí, por favor, na televisão, Isaías 57, 20? Olha a diferença do céu e da terra, irmãos. Enquanto o mar no céu é de vidro, transparente, claro, olha como é que é aqui na terra. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Irmão, o céu respira santidade. Quer entrar lá? Quer entrar no céu, irmão? Quer morar com Jesus lá? Seja santo. Lute contra o pecado. Tem crente achando, irmão, que vai viver uma vida de pecado aqui e vai encontrar com o Senhor. Vai encontrar com o Senhor para juízo, irmão. A Bíblia diz que no trono saem relâmpagos, trovões, vozes. Isso é juízo, irmãos. O trono de Deus é puro, irmãos. Quando nós olhamos para o trono, nós vemos pureza. Nós vemos transparência. A Bíblia diz, irmão, que tem no meio do trono seres viventes cheios de olhos. Irmão, uma pessoa que tem 2 olhos enxerga bem. Imagina uma pessoa que tem 10. Sabe o que isso aqui mostra para nós, irmão? Transparência. Deus está vendo tudo, irmãos. No trono de Deus não há como esconder nada. No trono de Deus, porque nós estamos acostumados a ouvir que Deus vê os nossos sofrimentos, as nossas lágrimas, e Deus vê isso tudo. Mas Deus também é o público dos seus pensamentos, irmão. Pensamentos pecaminosos. Pensamentos que não agradam o Senhor, Deus está vendo isso também, irmão. Deus está vendo aquilo que você faz lá na sua casa sozinho.
Deus está vendo o que você acessa no seu celular sozinho. Deus está vendo os programas que você assiste na televisão, os filmes que você assiste na sua casa. Deus está vendo tudo. Deus está vendo você no seu convívio fora do âmbito da igreja. Deus vê você lidando com pessoas não cristãs. Deus está vendo tudo, porque no céu há transparência. O trono de Deus é transparente e não há nada a esconder lá. Versículo de número 7 e 8. Já estamos no final, tá, irmãos? Lembrando para os irmãos que nós estamos focando aqui, irmãos, no trono de Deus. Mas se você parar para analisar isso aqui mais profundo, você vai ver que tem coisas impressionantes, né, que podem edificar muito a sua vida. Versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, e o segundo semelhante ao novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há, que é e que há de vir. Sabe quando a igreja olha para o trono, sabe o que ela enxerga? No trono há louvor. Irmãos, eles estão louvando a Deus. E sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? Que eles não se cansam. Não há possibilidade de alguém se cansar louvando ao Senhor no céu. Talvez você tenha uma pergunta aí: o que a gente vai fazer no céu? Tem muitas coisas para fazer lá, irmão, segundo a Escritura, mas uma delas é louvar o Senhor. A igreja precisa louvar o Senhor. Irmãos, aqui eles estão cantando a santidade de Deus, a onipotência de Deus e a eternidade de Deus. No trono há louvor, irmãos. Mas lembra do contexto aqui na terra que a igreja está vivendo, na época do Apocalipse? Não tem louvor, tem só destruição. Mas no céu, irmãos, olha só, enquanto a igreja está sendo perseguida ferrenhamente aqui, sabe o que eles estão fazendo lá no céu? Cantando para o Senhor, cantando assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isso é o céu, irmãos. Tem louvor no céu, tem celebração no céu, tem glorificação de Jesus no céu, tem exaltação do nome de Jesus no céu. Isso é o céu, irmão. E esse é o lugar que Deus tem preparado para aqueles que amam Ele verdadeiramente. E para a gente finalizar, versículo 9 ao 11. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da sua vontade, vieram a existir e foram criadas. Quando a igreja olha para o trono, a igreja percebe que não há só louvor lá, mas há um louvor eterno. Irmãos, há uma eternidade que eu e você vamos enfrentar. Se for no céu, será em meio a louvores. Se for junto com Jesus, será em meio a cânticos espirituais. Será em meio à adoração, à glorificação, a entronizar Jesus Cristo. Mas se não for ao lado do Senhor, será com sofrimento, será com ranger de dentes, como diz a Escritura. Mas nessa noite, eu quero te encorajar, assim como Deus encorajou João aqui, a olhar para o trono,
a tirar os seus olhos da terra, nem que seja por algum instante, e olhar para o autor e consumador da sua fé. Talvez você entrou aqui hoje, no culto fé, precisando que Deus mude a sua vida, precisando que Deus revire a sua vida de cabeça para baixo. Deus está dizendo para você assim: olha para o trono. Que nós precisamos, irmão, não é que a nossa vida melhore, é que nós olhar para o trono. Lá nós vamos encontrar aquilo que nós precisamos. Porque se Jesus melhora a sua vida hoje, sem olhar para o trono, não vai mudar nada para você. Jesus não podia mudar a situação da igreja aqui? Sim ou não? Poderia. Mas o que ele quis? Ele quis que a igreja olhasse para ele, mesmo em meio às dificuldades. Deus quer que você faça uso da sua fé, irmão, em nome de Jesus. Pode ser que está muito difícil as coisas, mas Deus está olhando para você também. Deus tem cuidado de você, irmão. Deus não te abandonou não, fique tranquilo. Ele está sentadinho no trono lá, ó, só regendo a história, só governando, sendo soberano. Deus é soberano, irmão, sobre os políticos. A gente se desespera, irmão, com a política do nosso país, mas Deus está lá em cima, irmãos. Deus tem o controle de tudo, irmãos. Deus tem o controle de cada detalhe da nossa vida, da nossa história, irmão. Nós precisamos entender isso como igreja e buscar viver essa realidade na nossa vida. Amém? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Deus. A minha oração, Deus, é que o Senhor nos faça olhar para o seu trono, assim como João, Deus, que foi tirado de um contexto de perseguição, de martírio, de sofrimento, Deus, e teve os seus olhos colocados, ó Pai, na grandeza do trono do Senhor. Que nós como igreja possamos colocar os nossos olhos em Ti, Deus. Que as dificuldades, as tribulações e as situações dessa vida não nos impeçam de viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que a nossa fé esteja firmada no Senhor, Deus. Que a nossa confiança, Deus, esteja depositada em Ti. E que nós possamos crer, Deus, que todas as coisas estão sob o controle do Senhor. E que no momento certo, o Senhor irá agir e agir para a vitória do seu povo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.